Nós nos reunimos aqui não como saudosistas, mas como brasileiros que têm esperança em que o Brasil, num período não tão longo, retoma as vias burocráticas da sua história. O nosso objetivo é ver o que é o Brasil, o que foi o Brasil, qual a vocação do Brasil, que é para os planos de Deus. Nosso passado glorioso inspira o nosso futuro. Nós temos um futuro extraordinário pela frente. O Brasil tem um potencial, com poucos países no mundo, talvez o país com o maior potencial, tanto humano quanto material, para ser das primeiras nações do mundo. Não com o espírito conquistador, precisamos avançar sobre nossos vizinhos, mas ser uma inspiração de que seja uma nação verdadeiramente temente a Deus e que quer realizar os planos que o nosso Senhor tem para a nossa pátria, que iniciaram no nosso passado glorioso de origem lusa. Se pode dizer que o marco inicial da nossa história seja a batalha de Alcácer Quibir, em que o Papa Cristo apareceu a Dom Afonso Henrique e ele mostrou qual era a vocação dele e de Portugal. E é sobre esses pontos que nós iremos tratar as perspectivas que apresentam para o nosso país e algumas lições que vários professores aqui presentes vão nos apresentar sobre o que é o passado, qual é a nossa Constituição, qual é o nosso potencial e o que nós devemos fazer em vez disso, qual é a nossa missão. Nós reunimos aqui, hoje é o ciclo monárquico de Fluminense, há pouco nós tivemos uma reunião com o encontro monárquico, que era aqui no Brasil, nos parecimentos do meu irmão. Passou a ser em São Paulo, vai haver um outro encontro monárquico em Minas Gerais, dentro de alguns meses, já está programado um artigo 4, um encontro monárquico em 2025 no Paraná também, e assim vamos espalhando a nossa causa. Nós chamamos de plebiscito. Muitos dizem que foi a radical sua monarquia. Eu digo exatamente o contrário. O início de uma jornada. E é sobre isso que nós vamos conversar, tratar nesses dias. Então, eu passo a palavra ao primeiro orador do dia. O Brasil, graças a Dom Francisco, que continua a obra de uma grande rainha, muito criticada pela falsa historiografia brasileira. Infelizmente, nossa pátria vergonha isso. Se conhece como Maria nunca louca. Em Portugal, ela é considerada, é chamada violenta, ou a piedosa, porque ela repôs Portugal nas suas vidas trilhos, depois da obra de um ministro de São Paulo. Essa foi a grande obra da Maria I. E Dom Conselho, vendo como regente aqui, teve a preocupação em manter isso. E nos contatos, sobretudo aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, teve o Convento de Santo Antônio, o confessor de Dom Pedro I, filho Antônio Heráclito, foi quem ajudou muito, inclusive na formação do Dom Pedro I, para ele querer continuar no Brasil a manter as nossas tradições quando havia uma tendência de exatamente fazer uma construção feminista, que era uma construção que abstraía das vias da Divina Providência para a nossa pátria. Eu gostei muito do seu pai nesse sentido. E com relação ao poder moderador, há uma falsa ideia de que seja poder moderador, que seja moderação deixa disso. Não. O poder moderador, a origem do poder moderador vem do latim, moderator. Havia na construção da igreja, nas várias congregações, o moderator, aquele que dava mais altos cultos. A construção de 98 e 24, no artigo 98, diz que é o poder do imperador, que visa o quê? Uma coisa muito simples, a harmonização de mais poderes na função bem que temos nós. E por isso, porque é uma harmonização para a tradição, mas é uma força manter-se nas suas tradições. Isso é uma coisa bonita na Marinha de Guerra, que é
fez uma missão no navio ao comandante e o imediato. O comandante mais aos rumos da estratégia, ele não deve ser feito, mas ele não se preocupa com as coisas concretas. Isso para isso é imediato. Na Marinha, hoje em dia, chama imediato a dona da casa, porque tem que tratar todas as coisas concretas do navio. Se tem petróleo, se tem munição, se tem isso, tem aquilo. Isso não é uma definição do comandante. O comandante sabe qual é a estratégia, compreender tudo o que o inimigo quer fazer, quais são os rumos, quais são as dificuldades. E essa é a visão do poder moderador. Isso que nós perdemos. O resultado do Brasil, lamentavelmente, de 89 para cá, perdeu o rumo a cada 4 anos, uma eleição, ou períodos ditatoriais, mas no qual não se tem em vista, porque, no fundo, a lei suprema. A primeira construção da história não foi João Sem Terra. A primeira construção da história foi Santo Estevão da Hungria, que era pagão, converteu-se. E foi, até hoje, o grande símbolo da história da Hungria. Qual era a sua constituição? O 10 mandamentos de Deus. O resto seriam os imediatos que iam fazer, mas era manter a fidelidade à lei de Deus, a fidelidade aos desígnios da minha providência, e não aos próprios desígnios. Ele tinha obrigação com relação ao seu povo, garantir a manutenção do seu povo dentro dos grandes rumos da história do coração sapato. Santo Estevão teve como filho um outro santo, Santo Américo. E, aliás, nós, ninguém comenta, somos América, por causa de Santo Estevão. Os pais do Vesúcio eram devotos de Santo Estevão, tanto de Santo Estevão Potomar, quanto de Santo Estevão da Hungria, e deram ao filho o nome de América. Ele deu o nome de América, e hoje nós somos América, para o Santo Estevão. Mas sempre essa preocupação, esse é o papel da monarquia, é o mais alto rumo, o mais alto governo, mas na fidelidade, naquele grande rumo que eles todos sempre passaram para o Brasil, a vocação histórica do Brasil. Está todo o nosso passado português, tem isso presente. Como é que se explica que uma nação com menos de 1 milhão de habitantes conquistou a metade do mundo? E o Brasil, no tempo das navegações, Portugal tinha menos de 1 milhão de habitantes e cantou os marcos com a cruz de Cristo nos 4 cantos do mundo. Desde remoto Timor, na China, na Índia, na África, etc. E hoje, esses povos foram colonizados, segundo a expressão, que não corresponde à visão de hoje, que é a ideia de hoje, colonizador, não, o colonizador que brava os futuros. Esses povos todos têm saudade de Portugal. Aqui um exemplo, Timor, do outro lado do planeta. Com a revolução dos escravos, aboliu-se aquela orientação portuguesa, veio a invasão da Indonésia, muçulmana, pelos genocídios. Depois, graças a toda uma campanha que foi feita em grande parte, meu primo Duarte, pela República de Portugal, para que as nações ajudassem os timorenses a se libertar da Indonésia. Finalmente, com a ajuda do Canadá, a Indonésia conseguiu libertar-se. E o Canadá, depois pôs como condição para ajudar a reconstrução da Indonésia, que havia sido troçada pelos da Indonésia, perdão, do Timor, que havia sido troçado pela dominação da Indonésia, pôs como condição que o Canadá, o Timor, renunciasse ao idioma português e adotasse como idioma o inglês. Os timorenses responderam não, preferimos ser pobres, falando português,
ardimos falar inglês. E até hoje, a tal veneração que eles têm por Portugal, os indonésios, timorenses, que não pisam a sombra da bandeira de Portugal. Agora, em África, a mesma coisa. Muitos portugueses que eu conheço tinham bens em África, quando voltam, ou militares que tiveram comandos em África, quando voltam, quando é que vocês vão? Quando é que vocês vão? Nós não estamos defendendo a colonização, o sentido moderno da palavra, é aquela auto-orientação. Isso é o poder moderador. Isso que, sobretudo, Dom Pedro II, Dom Pedro I garantiu para a Constituição, contrariamente aos primeiros funcionalistas, e depois houve a solução, e graças a isso, manteve o Brasil mesmo uso da tradição católica. Mas Dom Pedro II soube exercer esse poder moderador de uma forma magnífica, equilibrando os poderes dos partidos, etc. Infelizmente, e aí tem uma explicação, ele está muito doente, estava porta da morte, com a diabetes altíssima, e não teve aquilo que é manter o poder. Não se dominar, você manter essa orientação. E o Brasil caiu nas garras da República e nessa falta de fogo completa no qual nós estamos. Mas Deus não abandona os seus. Existe no Brasil, se a gente tiver no monarca, fica mais vivo do que nunca. No plebiscito de 93, nós não vencemos, não houve igualdade de eleições. Mas em todos os debates em que os monarquistas enfrentavam os republicanos em pé de igualdade, faziam um plebiscito lá, vencia a monarquia. Porque a monarquia está de acordo com a natureza das coisas. Deus não fez as coisas republicanas. A prima da monarquia é a família, o pai é rei, filho, a mãe é rainha, filho são conselheiros. Numa fazenda, fazendeiro pequeno monarca. Numa padaria, os portugueses são para cachetador, pequeno monarca. Essa é uma coisa. E o Brasil é que isso. Nós vemos como basta um pouquinho a mentalidade brasileira. Ele tem aquele escola do Estado, rainha, rei, conselho. Uma mãe nunca vai chamar o pai, não vai chamar a sua filhinha. Vem cá minha filhinha, primeira da minha princesinha. E acima de tudo, Cristo é rei e a Santa Maria é rainha. Para que a primeira dama seja uma dama. Muito felicito a primeira oradora, o professor Eugênio e o professor Maria, das suas palestras. Tão oportuno esse momento da apresentação. Aí um outro ponto que eu realmente vou levantar, é um dogma da República, que é o Estado laico. Aquele Estado que tem a pretensão de organizar-se fazendo abstração de Deus Nosso Senhor. O resultado, cada cabeça é uma sentença, cada governo é uma orientação e o caos absoluto. Se não se respeita a lei suprema, que é a lei de Deus, que possibilidade há de haver uma ordenação jurídica coordenada? Nós temos o caos legislativo total do Brasil atual. E a falta de rumo, porque se abandonaram aqueles que eram contra da jurisprudência estão orientando sobre os 10 mandamentos. O Estado laico é a maior tragédia dos últimos tempos. Foi uma manipulação no início, aliás, a nossa república. Foi uma conspiração, foi uma seita positivista de uns poucos militares, com uma certa frequência com fazendeiros, mas jogam um pouco a fazendeiros para jogar, porque eles gostam de o gostam, mas não é uma minoria de fazendeiros, a convenção de Itu, o que foi? O Partido Republicano foi criado em Itu. Qual foi o resultado? O máximo que eles tiveram foram 4 deputados. Nas últimas eleições do inverno, todo o Brasil, o Partido Republicano conseguiu o quê? 2 deputados. Nada.
foi uma aula brutal contra o Brasil, o golpe em 2000. Eu quero fazer algumas observações sobre essa presidente da Educação Reis, com vários comentários que são interessantes, detalhes, etc. Mas no início, as projeções apareceu um slide, todo o poder emana do povo, está lá. Não. Todo o poder emana de Deus, não do povo. O poder é uma derivação do poder de Deus. Isso pode ser eleita, mas ele tem que respeitar a Deus, que são falha da marinha do Estado laico, são escolas do Estado laico, e nós não podemos cair nos mesmos erros que nos levaram à República. Na monarquia, na Constituição monárquica, se reconhecia a monarquia de Deus. Na República, foi abolido. Abolido uma seita exatamente positivista e afirmava que era ele de Deus. Não se existe a lei natural. A lei natural é que demanda do próprio Deus, aquele que resulta da própria forma do próprio Deus na criação. Por exemplo, uma série de direitos que não são direitos otorgados pelo Estado. O direito à vida, o direito à construção de família, o direito à educação dos filhos, o direito ao trabalho, o direito ao justo familiar, o direito à propriedade, são direitos naturais que antecedem ao Estado. Antecedem ao Estado porque resultam, emanam da própria boa forma do próprio da criação. Eu costumo dizer, pessoal, como vou chocar no primeiro momento, mas eu garanto todos vão ter um choque. Mas eu sustento. Um dos grandes erros do Brasil atual é o Ministério da Educação. Por quê? Porque a educação, o Ministério da Educação, usurpa um dos mais sagrados direitos da família, que é a educação dos filhos. No Brasil não havia Ministério da Educação, até 1930. Hoje é tudo somos uma mentalidade fascista e que não olha o Ministério da Educação para que o Estado faça a cabeça das crianças. Exatamente como foi na União Soviética, quando países comunistas, etc. Não havia Ministério da Educação, havia Ministério da Instrução. O Estado deve favorecer a instrução, mas ele não pode impor a educação. Aí é o tentar excluir das famílias. Todos esses direitos, que é um direito natural. Todo poder emana do povo? Não, emana de Deus. É uma derivação do poder de Deus. E o guarda de trânsito na esquina, ele, naquele momento, ele representa Deus. Não tem o direito de passar por toda a autoridade dele. O direito do pai aos seus filhos, porque o pai é para os seus filhos o representante de Deus. E assim é no conjunto da nação. Uma das grandes virtudes da monarquia era exatamente essa, que era a educação, também já está e a monarquia cria uma nação. A consciência da nação, antes de mais nada, é uma grande família com destino comum a realizar. De onde emana um clima psicológico que tende a estimular a qualidade do povo e a toda essa tendência exatamente como a família apresenta o pai ou a mãe, estimula as qualidades dos filhos e inibe as suas travessuras. São atitudes naturais que é preciso considerar. Agora, hoje, esse Estado positivo acha que o Estado tem de cima para baixo regular absolutamente tudo. Não. Os que estudam direito, advogados, advogação, eu, vários aqui presentes, sabem. Não sei se ainda hoje se ensina isso nas faculdades, mas quando eu estudei direito, uma das primeiras coisas que eu aprendi nas aulas de introdução à filosofia do direito é o princípio plurem annex petam et pública. Quanto maior o número de lei, pior a coisa pública. Uma guerra, nós estamos pensando na guerra atual, no caso da Ucrânia. É claro que o Brasil deveria tomar, na medida das suas possibilidades,
ajudar a Ucrânia, que é um país cristão, está sendo ameaçado por uma tirania de um homem que disse claramente que o objetivo dele é restauração da União Soviética. Fugindo isso claramente do maior tragédia do século XX foi o fim da União Soviética. E ele estava ganhando a Chechênia, a metade da Moldávia, a Moldávia, o país nem tem fronteira com a União Soviética, está dominando, tem suas tropas no norte, no sul, o governo Moldávia, pedindo, pelo amor de Deus, ajudem a se libertar disso, que o Ocidente faz. Ignora, está querendo diretamente a Rússia Ocidente invadiu a Ucrânia. Agora não pode ser a posição do Brasil atual que publicamente nega de mandar munições para a Ucrânia. A Ucrânia quer comprar munições, nega. Quer comprar ambulâncias, nega. Por proibição do lado soviético. Agora, isso o Brasil não pode, não vai fazer. Dentro da consciência de cristandade, ignorar a enorme fé que estão sendo esforçados a tirar essa nossa posição. Porque há um ponto de grande. Outro tempo para esse ponto de porque todas as a grande solução do mundo é a restauração da saudade. Porque enquanto não haver uma restauração desse princípio moral, não há solução para o mundo. Uma solução principal, meramente política, não resolve. O último aspecto que chama a atenção para a defesa do monarquismo. O poder do monarca é muito mais influência do que o poder efetivo. Então, no caso aqui do pastor Atei sabe melhor do que a posição do Brasil na Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Hitler invadiu a Europa, voltava à Inglaterra e estava no ponto de tomar a Inglaterra. Deu um tiro e uma minha mãe foi forçada a embarcar como soldado para invadir a Inglaterra. Quando acabou, o Hitler voltou atrás. Mas, terminando a guerra, quem foi o grande articulador da reação inglesa foi o Churchill. Mas o Churchill disse que se o rei da Inglaterra, quando a Inglaterra estava com seus soldados, teriam que o rei fosse para nós, não, eu vi. Ficou particularmente. E foi bombardeado pelo governo alemão. Depois nós estamos a rainha e os filhos. Não, nós ficamos. O Churchill disse que se o rei, o mesmo só a rainha e as filhas, atualmente, a rainha Elizabeth, ela fizeram uma guerra, se tivesse no Canadá, a Inglaterra teria perdido a guerra. Presidente Prince. A República não tem mais intenção. Eu pergunto se há uma possibilidade da volta monarquia. Você conhece os repórteres? Nunca ninguém conhece. Você conhece algum república, algum brasileiro que diga boca cheia que a República deu centro? Não existe. Quando a gente está dentro, é a nossa crítica. Isso não dura. Quando será, só Deus sabe. Mas certo, então, os brasileiros, o Brasil como aquele regime que restaura o esquema de cristandade, bondade,